Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula sobre o tratamento aos alunos da EJA. Nós vamos falar sobre o relacionamento social dentro da sala de aula, entre os alunos e entre os alunos e professor. Um dos aspectos mais importantes no ensino de adultos é o relacionamento do professor e da gestão com esses alunos. Eles precisam de uma didática que vai além da parte pedagógica, daquela parte acadêmica, de ensino das matérias propriamente dita. Esses alunos precisam, todos os dias, de incentivo emocional, psicológico, cognitivo, social. São alunos que, por serem já adultos e terem mais anos de vida e de experiência que crianças, eles trazem uma bagagem muito significativa para a sala de aula. E eles podem trazer também muitos traumas, muitos problemas, muitas dificuldades que foram adquirindo ao longo da sua vida. Então, é muito importante que o professor esteja atento todos os dias a essas questões particulares em relação aos alunos. As próprias relações entre os alunos devem ser estimuladas e mantidas pelo professor nas aulas, porque você fazer parte de um grupo social, você ter o seu grupo ali dentro da sala de aula, você se sentir integrado a um grupo social que são os alunos da sua classe, faz com que você seja incentivado a frequentar as aulas todos os dias, tem mais motivação para prosseguir nos estudos, para continuar fazendo a EJA até a conclusão do ensino médio. Então, quando o aluno às vezes está num dia mais cansado, num dia mais triste ou com mais problemas, ele fala com os colegas, você vai na aula, você vai, o colega vai, acaba dando uma força para ele, frequentar as aulas diariamente, sem perder a aula, e também para continuar se matriculando semestre após semestre. Então, antes de qualquer planejamento, o professor precisa conhecer o aluno de EJA. Eu sei que conhecer cada indivíduo leva tempo, mas o aluno da EJA, de uma forma geral, ele tem algumas características comuns que a gente vai ver aqui na nossa aula, e é importante que o professor conheça as características do aluno dessa modalidade. Eh, com certeza, se ele está ali na EJA, é porque ele não teve a oportunidade de cursar a educação básica na idade própria. Então, isso pode se dar por diversas razões profissionais, né, de ter que trabalhar, socioeconômicas, familiares, até mesmo falta de vaga perto de casa, porque muitas vezes o município e o estado oferecem transporte, mas se o aluno, por exemplo, está trabalhando ou tendo que fazer alguma tarefa em casa, e ele perde muito tempo nesse transporte, ele acaba abandonando mesmo assim. A gente vê muito isso quem mora na área rural. Então, existem muitas dificuldades que fazem com que o aluno não tenha frequentado a educação básica na idade própria e tenha que procurar a EJA. O professor precisa conhecer esses motivos até para não deixar que eles se repitam. Uma das principais características de uma sala de aula de educação de jovens e adultos é as diversas faixas etárias que tem ali. Então, são várias gerações convivendo ali dia após dia. E é importante a gente conhecer essas gerações, principalmente as mais comuns dentro de sala de aula da EJA, para a gente saber como tratar esse aluno, como estimular o desenvolvimento acadêmico e cognitivo desse aluno, e para saber também as dificuldades que cada geração apresenta. Aqui a gente tem um resumo breve das gerações, né? Os veteranos nascidos antes de 1943, os baby boomers nascidos entre 1943 e 1960, a geração X nascidos entre 1960 e 1980, a geração Y nascidos entre 1980 e 2000. A geração X e Y são as mais numerosas, mas nós temos também baby boomers e até veteranos, tá? A geração alfa ainda é muito novinha, né? Tem 10 anos de idade só, não frequenta ainda a EJA, mas é interessante que fiquemos atentos a essa geração, porque nós estamos falando daqui para o futuro, e no futuro eles podem vir a ser alunos da EJA, sim, né? Então, a gente conhece todas essas gerações. Nos próximos slides, eu vou dar mais detalhes a respeito delas.
E cada geração ela tem uma motivação específica para estudar, objetivos específicos de carreira, de relacionamento, de profissão. São características diferentes entre elas. É lógico que tem gente que às vezes faz parte de uma geração e se encaixa mais em outra, né, antes ou depois, porque cada pessoa é uma pessoa, mas a gente fala de uma forma geral, o professor precisa conhecer o padrão, né, para também saber lidar com quem está fora do padrão. Nós temos, muitas salas da EJA formadas dentro de asilos, né, instituições que cuidam de idosos, o que é muito bom, que eles tenham essa oportunidade, mesmo que tardia, de estudar, de se alfabetizar, né, e de adquirir conhecimento. É onde a gente vai ver a presença mais marcante dos veteranos, mas eles estão presentes em quase todas as salas de aula da EJA, tá? São pessoas extremamente dedicadas, eles entendem e se conformam com sacrifícios, então são bem abnegados, né, se esforçam e admitem recompensas tardias, ou seja, eles são muito mais pacientes do que as gerações mais novas, eles são muito respeitosos, né, aceitam a liderança, a hierarquia, que é uma das principais reclamações dos professores atualmente, que as novas gerações não respeitam os adultos, né. A gente não vê isso nas gerações mais antigas. Eles são formais e exibem sinais de autoridade, são burocratas, então é muito eles gostam do papel. É muito difícil a gente fazê-los adotar um notebook, um tablet ou até mesmo o celular nas aulas. Eles vão preferir o papel, vão preferir escrever, vão preferir copiar da lousa. Então essa já é uma adaptação que o professor vai fazer se lidar com muitos veteranos, tá. E eles colocam o dever antes do prazer, então eles são bem dedicados. Geralmente não há um problema comportamental em relação a essa geração, né, mas por outro lado também lidar com tecnologias e com novidades na área da educação também pode ser um desafio grande, que o professor vai ter que colocar aos poucos essas novidades para eles irem aceitando com tranquilidade, com calma. Bom, a gente tem um quadro aí com as características de cada geração e um link também, dinâmicas de grupo para cada geração. É interessante o professor fazer algumas dinâmicas de grupo durante todo o ano, mas logo no começo é mais interessante ainda, para cativar um pouco a atenção dos alunos, né, e promover a integração social. Os baby boomers, eles têm esse nome porque eles são uma geração pós-guerra, né. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945. Essas crianças começam a nascer em 1943, então nasceram muitas crianças. Geralmente no pós-guerra a gente tem um aumento da natalidade, né, então essa geração pós-Segunda Guerra Mundial é bem numerosa. Geralmente são pessoas independentes, organizadas, são transformadores, porque eles são fruto de um otimismo que veio crescendo no pós-guerra, né. Priorizam o trabalho, eles têm dúvidas em relação à autoridade, já é uma geração que começa a questionar a autoridade, a liderança aceita quando por um consenso do grupo, então já é uma geração que preza mais o coletivismo e acreditam no mundo competitivo e compenetrado. A gente tem, assim, uma parte dessa geração que é um pouco mais zen, vamos dizer assim, um pouco mais tranquila e mais, dedicada à natureza e a hábitos mais simples, que são os hippies, né, que nasceram ali na década de 40 e na década de 60 já eram jovens. Mas temos também uma geração muito trabalhadora, muito transformadora, que veio com o empenho de que o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que foi o Holocausto e o extermínio de mais de 100 milhões de pessoas em campos de concentração, não se repetisse. Então eles têm esse grande empenho, por isso eles aceitam e defendem a coletividade, para que as ideias sejam sempre discutidas em grupo, para que ninguém se sobressaia. Por isso eles questionam muito a liderança também, porque afinal foram líderes, um líder europeu, né, o Hitler, quem, comandou todo esse extermínio de pessoas, então é uma geração bastante contestadora. Eu trouxe um gráfico aí bastante interessante,
Estilo de Vida das Gerações, é a fonte, de novembro de 2015. E você vê que a geração Z, ela quer ganhar dinheiro, né? 37%. O resto prefere ficar em casa e estar saudável. E o que é uma coisa comum, a gente vai repetir essa pesquisa daqui uns 30 anos. Obviamente, a geração Z já vai estar querendo ficar um pouco mais em casa, né? A gente vê também nas gerações X, baby boomers e na geração silenciosa, que seriam os veteranos, uma vontade de passar mais tempo com a família, né? Ganhar dinheiro, viver em terceiro lugar. A geração Y ainda quer ganhar dinheiro antes de passar mais tempo com a família. Então, assim, eu achei dados bastante interessantes, porque conforme os anos vão passando, uma geração vai ficando mais parecida do que com as anteriores, né? A gente vai amadurecendo, obviamente as características e as expectativas em relação à vida vão mudando. Após os baby boomers, nós temos a geração X, uma geração que nasceu entre 60 e 70, buscam equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, então eles já não vão se dedicar tanto assim ao trabalho, eles vão querer construir uma vida familiar, não só uma vida familiar, ter amigos, ter relações sociais, viajar, ter intercâmbio cultural, enfim, viver uma vida social e não só viver para trabalhar. São pessoas autocentradas, empreendedoras extremamente independentes. É a geração que, se não criou, pelo menos deu um grande boom de tecnologia, que nós veríamos os resultados na década de 80 para frente. Foi essa geração altamente lógica, altamente ágil, que desenvolveu plenamente os computadores. Então, uma geração que nasce ali entre 60 e 70, então em 80, 90, a gente tem eles já com 20, 30 anos, já trabalhando ativamente e muitos trabalhando com tecnologia. Julgam a liderança por competência e não por aparência. Uma meta de carreira dirigida sempre a novos desafios, gostam de trabalhar em equipe e é a primeira geração que verdadeiramente domina os computadores, porque até então os computadores eles existiam, mas eles eram recursos usados pelo governo, por órgãos de inteligência. Essa geração transforma os computadores em algo popular, né, através de programas, de software, de hardware. Então, é uma geração que inovou muito, graças a eles. Nós temos hoje a tecnologia que nós temos, que foram eles que começaram tudo. E aí, a partir da década de 80, a gente tem a geração Y. Vocês veem que a gente tem uma grande quantidade de informações a respeito dela, porque as pesquisas geracionais se intensificaram a partir da década de 1980. Então, essa geração, a geração Z, foram muito estudadas e são muito estudadas ainda. E é a geração Y que hoje é a grande força do mercado de trabalho. São pessoas que nasceram ali entre o fim da década de 70, década de 1980. Então, hoje são pessoas que têm entre 30 e 45 anos, e são os que realmente tocam a economia, né? Que geralmente essa faixa etária é a faixa etária que mais domina o mercado de trabalho. E são pessoas tecnologicamente superiores, muito sofisticados, sofisticado no sentido de tecnológico, tá? Não é que tem um visual sofisticado. Receberam maior desenvolvimento cerebral, porque já é uma geração que nasceu com muita informação, com acesso à internet, acesso a jogos, já recebeu uma educação mais apurada também, porque a educação a partir de 1980, no Ocidente todo, ela passa por uma transformação lenta, né? Mas uma transformação que incluiu muitos alunos, né? Fruto das políticas públicas de inclusão. Então, a educação se torna um pouco mais refinada. Eles têm um entendimento mais global, porque eles cresceram já com globalização, com multiculturalismo, com diversidade. Uma geração que aceita muito melhor as diferenças, porque conviveu mais com as diferenças. Só que, assim, necessitam de reconhecimento positivo periódico, se não se abalam muito facilmente, a autoestima se abala muito facilmente, são um pouco imediatistas, eles buscam e testam os limites o tempo todo, precisam de desafios, são multitarefas,
não abrir mão de gerenciar simultaneamente a vida pessoal e profissional. É difícil pessoa dessa geração abrir mão de uma ou outra coisa. É uma geração exausta, inclusive, né? Uma geração muito ansiosa, com alto índice de depressão, mas por quê? Porque são multitarefas, geralmente acumulam muitas responsabilidades, não dão conta e acabam deprimidos ou então estressados. Eles sabem trabalhar em equipe, né? Precisam se sentir integrados a um grupo, buscam relacionamentos nas redes sociais. Acho que é a primeira geração que vai construir família através das redes sociais, porque são pessoas que agora estão com 30, 40 anos, muitos casais conheceram pelas redes sociais. eh, Necessitam de atenção, né, mas são bastante informais. São intensos, né, por isso são multitarefas, porque eles querem viver tudo ao mesmo tempo, e estão sempre em trânsito. Então precisa estar em contato com a internet o tempo todo. E a grande plataforma que eles usam é o celular. Enquanto a geração anterior usava muito computador, essa nova geração, a Y, já vai se concentrar no celular. Nós temos nas salas de aula da EJA muitos indivíduos da geração Z e também da geração Y, né, que nós falamos anteriormente. Ela reúne algumas características da geração Y, né, a geração Z, e somando a essas características, nós temos muito mais conectividade, geralmente através de dispositivos portáteis. Você vai ver muito menos analfabetos entre a geração Z e a geração Y, porque são pessoas que já pegaram a escola construída em cima da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, que incluía todas as crianças na escola e que também obriga a frequência na idade atualmente, entre 4 e 17 anos. Então, nós vemos muitos analfabetos funcionais, mas é uma geração que sabe o suficiente para lidar com a internet no celular, por exemplo. Está sempre baixando dispositivos, aplicativos, mexe muito com videogame, com músicas. Geralmente são nativas digitais, ou seja, já nasceram lidando com tecnologia, mas como nós temos na EJA um público, às vezes, muito carente, socioeconomicamente falando, né, não tem, às vezes, tanto acesso a essas tecnologias, mas é uma forma de lidar com essa geração é oferecendo a tecnologia para eles, né, oferecendo a matéria através dessas tecnologias, porque isso vai captar imensamente o interesse deles, porque eles vão gostar de aprender mais sobre esse aspecto. É uma geração mais preocupada com o meio ambiente, com as causas sociais, com a responsabilidade social. Mesmo as que vivem um pouco mais marginalizadas, elas estão mais preocupadas com as transformações que o mundo está passando. Então, o professor precisa explorar isso, precisa explorar essa curiosidade e esse pensamento crítico que já é praticamente inato nessa geração. Então, quanto às características desse aluno, independentemente da geração a qual ele pertença, ele vai ter características gerais, né? Primeiro que é um aluno que trabalha geralmente durante o dia, raramente você vai ver um aluno da EJA que não trabalhe. Se não trabalha oficialmente fora de casa, trabalha, no caso das mulheres, em casa, cuidando de filhos e cuidando de casa, o que também é um trabalho, né? Então, esse aluno vai vir um pouco mais cansado para a aula, que geralmente é à noite. Tem objetivos definidos em relação aos estudos, a maioria deles sabe por que está ali e como vai usar o aprendizado que ele vai receber na EJA, então ele valoriza bastante isso. Pode ter dificuldades na aprendizagem, até porque muitas vezes passou pela escola com algum distúrbio de aprendizagem que não foi diagnosticado e tratado, ou uma dificuldade qualquer, e isso só colaborou para a evasão escolar dele, né? Mas ele também apresenta muitas habilidades que devem ser exploradas e desenvolvidas, porque são adultos, são jovens e adultos, então ele já conseguiu, nessa altura da vida, desenvolver algumas habilidades. Tem mais responsabilidade e determinação, apresenta um vocabulário simples e conhecimentos baseados no senso comum. Lembrando que são pessoas que não tiveram acesso às ciências, à informação
construída através do conhecimento científico, então muitas das informações ainda são míticas, são fantasiosas, muito parecida até com a das crianças, tá? O vocabulário é um pouco mais restrito, então o professor precisa explorar isso, precisa estimular que eles ampliem a sua visão de mundo, precisa apresentar o conhecimento científico para eles e precisa ampliar o vocabulário deles. Nós temos aqui uma entrevista com um aluno da EJA, o link está aí para vocês, do blog Voz da Verdade. Acho interessante a entrevista para ficar conhecendo um pouco mais das características desses alunos, e é só clicar aí no link e ver um pouquinho mais sobre como é um aluno da EJA. Então, assim, a gente conhecendo a geração da qual o aluno faz parte e identificando nele as características comuns aos alunos da EJA, a gente já sabe mais ou menos qual tratamento que a gente vai dar. Mas, além disso, é importante que a gente entenda que existem dois grupos de alunos na EJA, basicamente. O primeiro é um grupo de alunos que voltam a estudar depois de bastante tempo, eles não tiveram oportunidade de frequentar a escola, eles tiveram que sair da escola ou por dificuldades cognitivas, de aprendizado, ou por dificuldades financeiras que levaram eles aí para o mercado de trabalho, eles não deram conta de continuar estudando, ou problemas familiares, né? Pais e mães que não incentivavam o estudo, ou gravidez precoce, casamento precoce, às vezes a menina engravida para de estudar porque engravidou e o pai da criança para de estudar porque tem que trabalhar. Também por questões de local, de transporte, enfim, várias questões sociais, socioeconômicas e familiares, pessoais, que levaram esses alunos a sair da escola, mas eles geralmente eles sentem esse vazio e eles querem preencher esse vazio que ficou neles, e eles voltam a estudar com muitos sonhos, com muitos objetivos, com muita vontade, persistência e determinação. Eles, às vezes, passaram bastante da idade própria da educação básica, então já se esqueceram muitas coisas ou nem chegaram a ser alfabetizados. Então, o professor vai ter ali que tratar mais a questão psicológica e emocional desse aluno e também a questão cognitiva, trazendo ele para um nivelamento cognitivo, tá? O reforço escolar para esse aluno é muito importante, que o professor identifique sempre as habilidades e as dificuldades para trabalhar ambas no reforço que ele vai dar para esses alunos. O outro grupo é o grupo de alunos que não gosta da escola, não se identificou, não se sentiu adequado nem adaptado à escola e saiu da escola porque na escola ele não conseguia aprender, ele tinha problemas de indisciplina, às vezes a repetência era muito grande, enfim, ele não sente na escola e na educação algo que dê retorno para ele. Às vezes eles estão ali na EJA, por obrigação, no caso de adolescentes, por exemplo, em medida socioeducativa, tem que frequentar a escola, é obrigado. Com esse aluno você vai ter um pouco mais de trabalho, porque falta para eles aquela vontade que, vamos dizer assim, que é o que faz o aluno caminhar mesmo, progredir. Então, esse aluno precisa de um acompanhamento, é preciso que se converse muito com esse aluno, porque você vai ter que captar o interesse desse aluno para poder chamar a atenção dele através desses interesses, seja música, esporte, time de futebol, o que for. Algo que mantenha ele interessado na vida ali escolar. E esses alunos, às vezes, não têm tanto problema cognitivo, sabe? Tem um desenvolvimento cognitivo normal, são bem inteligentes, têm um pensamento rápido, mas eles têm assim, vamos dizer, uma aversão à escola, né? Por causa do modo que eles foram tratados no passado, que eles não veem na educação algum ou nem objetivo, nem objetividade. Então, o professor precisa ter uma conversa com eles bem clara, fazer um projeto de vida com eles, fazer um planejamento a longo prazo, para que eles vejam que a educação vai trazer frutos e que esses frutos, uma vez que você aprende, você não perde mais, é seu, né, o conhecimento. Acho difícil trabalhar com qualquer área da educação, qualquer etapa da educação ou modalidade sem inserir atividades lúdicas. Atividade lúdica é aquela que te dá prazer, que te produz encantamento, que te produz curiosidade, interesse, é o entretenimento.
E aprendizado, para mim, é entretenimento, é curiosidade, aprendizado é prazeroso. O problema é que a escola muitas vezes não oferece esse aprendizado, de uma maneira prazerosa, mas sim de uma maneira torturante, humilhante e difícil. E não precisa ser assim. O professor atualmente tem muitos recursos, ele pode inserir atividades lúdicas no aprendizado tranquilamente, sem precisar de muito dinheiro, sem precisar de muito investimento. O tempo dos alunos na EJA é muito curto, o planejamento é corrido, porque eles têm que aprender uma grande quantidade de matéria em pouco tempo. Só que mesmo assim você precisa contextualizar as atividades e torná-las interessantes para esses alunos, senão não vai. Senão o aprendizado vai ser mecânico e não vai ser um aprendizado, vai ser uma memorização. E às vezes o aluno desiste por causa disso, tá? Eles às vezes estão cansados, estão sonolentos, estão pouco motivados. Então, você inserir uma atividade ali que de repente não seja, você não dê conta de dar tanto conteúdo quanto você daria passando na lousa, naquela tarefa mecânica de copiar, mas que vai produzir um aprendizado muito mais amplo e mais profundo no aluno. Você pode inserir dinâmicas de grupo, você pode fazer rodas de conversa, passar um filme, trabalhar música, você pode inserir dança, comidas típicas, experiências no laboratório de química, experiências no laboratório de física, experiências na quadra, no pátio. Pode promover jogos de tabuleiro, não precisa ser jogo de informática. Jogos de tabuleiro que vão trabalhar o pensamento lógico, raciocínio lógico, vão desenvolver a linguagem do aluno. Então, você dá um salto muito grande no aprendizado deles, com uma única atividade lúdica que você não daria despejando um monte de matérias ali em cima deles. Fora que torna o ambiente muito mais integrativo, né, você fortalece ali as relações sociais, você fortalece a parceria entre professor e aluno, tem que haver essa parceria na EJA, senão não dá certo, né. E aí o aprendizado de cada dia ganha mais significado e ganha mais valor para esses alunos. Então, o principal para esses alunos é você fazê-los relaxar, esquecer um pouco os problemas, as dificuldades que eles têm e tornar o aprendizado para esses alunos prazeroso. Eu acho que essa é a principal função da EJA.